Bom, então quando a gente fala de política ótima, né, e essa ideia de maximizar, né, em um horizonte de tempo que a gente, né, pode ser infinito, o somatório das recompensas descontadas, a gente está falando do valor, né? Então, se a gente sabe, vamos supor que, né, um passarinho, né, nos contou, esse calculou já, né, da gente fazer a ação A1, vai ter um número aqui. Aí vamos supor que esse número aqui seja 100, tá? Ou seja, se eu fizer A1, até no futuro, até o fim da vida aqui, até o infinito, o valor disso é 100, tá? A outra ação aqui, A2, vai ter um outro valor, 50. E outra ação A3 vai ter um outro valor aqui, -10, né? Se alguém nos entregar isso aqui, cara, tá resolvido o problema, né? Basta escolher, né, a política ótima ou de maior valor, né? E esse é o assunto de agora, funções de valor, né? Ou seja, vamos estar indo além do conceito de recompensa imediata. O valor, então, considera não só o imediato, mas também o futuro, até o fim, né, até o infinito. E está associado a uma política também, tá? A gente quer a política ótima que vai nos dar, né, o maior valor possível, tá? Então, ó, para qualquer política possível, né, eu vou ter um valor de um estado, ou seja, se eu seguir aquele jeito de pensar, a política a gente pode entender assim, né, o jeito, se eu seguir aquele comportamento, eu vou ganhar, né, uma certa quantidade de recompensa até o fim da minha vida, um estado, ou por fazer uma ação. Aí tem a distinção, tá? Valor de estado é V e valor de ação é Q, né? Podemos pensar o que aqui como qualidade, tá? Eu não sei exatamente se foi, né, o que escolhido por denotar qualidade, mas é o critério que a pessoa que batizou isso deu esse nome. Tá. Então, recompensa imediata e também futura, né? Dependendo do modelo de otimalidade, que o nosso é aquele de recompensa, né, descontada, né, até o infinito, tá? É o nosso modelo de otimalidade. Esse é o termo técnico que eu tinha esquecido no vídeo anterior. Ok? Então, ó, descobrir a política ótima, né? Se a gente descobrir a função, né, ótima de valor, seja para ação ou seja para estado, é fácil, né, bolar a política ótima, né? Porque é aquela que escolhe a coisa de maior valor, né? Seja de estado, quer ir para o estado de maior valor ou escolhe a ação de maior valor. Então, está intrinsecamente associado, né? Se eu descobrir a política ótima, então eu consigo calcular, né, a função ótima de valor. Se eu descobrir essas funções ótimas, eu consigo calcular a política em cima delas. Ok? Tá. Então, função de valor de ação. Aqui, a ação, né, ela tem um prefixo que é o estado, né, porque, vamos lembrar, né, uma ação, a mesma ação, por exemplo, lá no mundo 4x3, né, dependendo do estado dela, tem resultados radicalmente diferentes, né? A ação de ir para cima nesse estado aqui, né, leva para cair da escada. Enquanto a ação de ir para cima nesse estado aqui, né, na maioria das vezes, né, eu esqueci de falar isso, na maioria das vezes me leva para cair da escada e aqui na maioria das vezes só me leva para um lugar acima aqui. Então não adianta eu pensar, né, só no valor da ação aqui, tá? A gente chama de valor da ação, mas a ação, entre aspas, né, o nome completo da ação tem o estado e a ação desejada, né? Porque só o nome, só o ir para cima aqui, não é suficiente para eu distinguir, né, o resultado de ir para cima. Ir para cima a partir de qual estado? Aí sim, por isso que é o par aqui, estado-ação, tá? Digamos que é o nome completo da ação. A gente precisa disso para distinguir, né? Então. E o significado, né? Maior quantidade possível de recompensas, claro, com desconto, já considerando o futuro, né? De fazer a ação no estado S. Então, a partir de um estado S que eu estiver, né? Vou colocar aqui eu vou dar um nome aqui hipotético. Vamos supor no nosso mundo 4x3 ali, né? Eu vou pegar um dos estados quaisquer ali, tá? O estado 1, por exemplo. 1 ali, na origem, né? O do cantinho inferior esquerdo, tá? Tem quatro ações possíveis, né? Para cima, para direita, para baixo, para esquerda, né? Essas quatro aqui. E se eu souber isso aqui para cada uma delas, né? O valor delas, eu consigo escolher a melhor, né? Então já me garante aqui, né?
Se eu tiver o valor verdadeiro de cada uma dessas ações, é fácil escolher entre elas, tá? Agora, se eu tiver isso aqui, né, o valor do estado, ou seja, né, para cada estado possível, né, eu saber o valor dele, ou seja, por estar no estado um, né, eu descobri um valor aqui, eu vou colocar como interrogação porque eu ainda não sei, né, mas se alguém me disser, né, o valor do estado um e me disser o valor dos outros estados todos, né, eu vou querer chegar no estado de maior valor, né, possível, com as minhas ações aqui, ok? Mas enfim, o significado é isso, né? Se eu souber o valor de cada estado, eu sei o máximo que eu posso ganhar de recompensa. E se eu sei o valor de cada ação, eu sei o máximo que eu posso ganhar de recompensa até o final da minha vida. Então, isso resolve o meu problema, né? Se eu souber qual é o melhor estado, vou querer chegar nele. Se eu souber qual é a melhor ação, eu vou querer fazer ela, independente de qual estado que eu vou parar, porque eu sei que isso aqui é o valor verdadeiro, né, da ação. Então, né, se você tiver num dilema na sua vida e por acaso, né, você sonhar um anjo, se materializar um anjo no seu sonho e disser o valor das ações, né, e for um anjinho confiável, pode escolher, né, mesmo sem saber onde é que vai passar, né, independente de qual estado você vai percorrer, porque é a melhor coisa possível que pode acontecer. Escolhe a ação, né, que te dá o maior valor, de acordo com o que o seu anjinho te falar, e vai se dar bem, tá? Mesmo que imediatamente, né, numa situação de curto prazo não se dê bem, mas isso aqui considera até o infinito, né? Então você vai se dar bem a longo prazo, ok? Não seja tentado pelas recompensas imediatas, pense no valor. Ok? Então né, isso ajuda a decidir nos dilemas da vida. A dificuldade é realmente saber, né? Agora, o anjinho, como é que o anjinho vai funcionar aqui? Tá, então agora um exemplo concreto, tá, de como que a gente calcula as funções de valor aqui. A partir, né, vamos considerar esse estado, porque aqui é onde a gente tem que fazer a decisão, tá? Esse aqui é um outro, né, um processo de decisão de Markov particular aqui, que é um mundo em particular, que tem esses estados, S0, né, aqui eu vou chamar de S1, enfim, eu vou dar nomes depois aqui, né, com o poder da edição já vai aparecer tudo. E a gente tem que decidir se escolhe a um e a 2, porque depois que escolhe a um e a 2 a gente é levado, né, até o final ali. Depois que escolhe a 2 a gente também é levado até o final, o outro final, tá? Um final, né, dá mais 100 e o outro dá 0,3. Só que aqui, ó, a um imediatamente a gente ganha 20, né? E a 2 imediatamente a gente ganha -3. Então parece tentador, né, pegar o a um e parece desagradável pegar o a 2, né? E aí a gente vai, né, o anjinho que iria se materializar aqui para te resolver esse dilema, nós vamos fazer o cálculo aqui que o anjinho faria para te dar a resposta, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, eu vou dar nome aos estados, esqueci agora, mas agora eu vou fazer com o poder da edição aqui, todos os nomes vão aparecer. Pronto, todos os nomes apareceram aqui, então tem em todos os estados tem nome. O númerozinho aqui dentro é a recompensa imediata por chegar no estado, tá? E para a gente calcular a função de valor, a gente tem que saber qual é o desconto, né? Quanto que corrompe, né, o meu, quanto que eu vou perder, né, a cada passo que eu der, né, para a gente trazer, né? Se eu estou decidindo aqui nesse momento, eu tenho que saber o valor de tudo que eu posso ganhar lá até o final, tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui. E o macete para fazer o cálculo, né, para eu saber o valor, né, de S0 ou o valor de fazer A1 e o valor de fazer A2 em S0, eu tenho que pensar, né, o que que eu ganho no final das contas. Então, o final das contas aqui para o A1, né, é chegar em S4. E o valor de S4, sempre que a gente pensar em valor, vamos pensar no imediato mais o desconto, né, gama vezes o futuro, tá? Esse vai ser nosso guia aqui para fazer nossos cálculos, tá? Então, o valor de S4, né, não tem futuro em S4, né? Aqui termina, né? Não tem mais decisões nenhuma, então termina. Então, o futuro que é zero. Então, o valor de S4 é a recompensa, o único componente aqui é a recompensa imediata, que é 0,3, tá? Então, o valor de S4 é 0,3. Agora, em S3, né, a gente tem o futuro. O futuro de S3
Só tem uma coisa possível, né, que é fazer uma ação só. Então a gente nem decide, né, só essa ação é feita e o agente cai em S4. Então o futuro de S3 é S4. Ou seja, o valor de S3, né, é o imediato, 0,1, a recompensa imediata, mais o único futuro possível, né, gama vezes o valor de S4, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, não, eu não vou resolver numericamente, e só para mostrar um fato aqui a partir do cálculo do S2. Então, o valor de S2 é o seguinte: é o imediato, né, que eu ganho por chegar em S2, então menos 10 aqui, mais o futuro, né, do S2. O futuro de S2 só tem uma coisa possível, que é sair por essa ação lá, chegando em S3, tá? Então, né, o valor de S3 aqui é o único futuro possível em S2. Esse cálculo de função de valor que eu estou fazendo aqui, ele é ilustrativo e vale, né, para esse caso em que, né, as ações aqui são determinísticas, né, eu faço uma ação e só chego em um estado, tá? Se for o caso de fizer uma ação e ter múltiplas consequências, aí é um outro cálculo que a gente vai ver depois ali, tá? Mas enfim, né, esse exemplo mais simples, vamos lidar com ele. Agora aqui, ó, eu posso expandir, né? Expandir, ó. S3 eu já fiz, né? O cálculo dele ali. Então deixa eu expandir aqui, ó. Então gama, tá? Vou colocar aqui de novo, né? O do S2, menos 10 mais gama. Agora eu vou expandir o S3. O S3 é isso aqui, ó. 0,1 mais gama de novo vezes o valor do S4. E na hora que eu multiplicar aqui, né, vai ficar gama vezes 0,1 e gama ao quadrado vezes o valor do S4. Então, olha que interessante. Do ponto de vista do S2, né, o que a recompensa recebida em S4 é descontada ao quadrado, né? Então, o gama ele vai, né, descontando cada vez mais os estados no futuro, tá? Então, e aí antecipando, né, do ponto de vista de S1 a recompensa recebida no S4 vai ser descontada cubicamente, né? Se eu expandir, tá? Mas, como eu estou fazendo dessa forma aqui, eu estou referenciando, né, algo que eu já teria calculado aqui, o valor de S3, então basta eu usar isso aqui que eu já calculei. Se isso já está resolvido, né, o S3 já incorpora o valor de S4, né? Então eu posso fazer o cálculo dessa forma, né? E é bem, aí simplifica a minha vida, né? Se eu já sei o valor do estado no- que eu estou prestes a atingir, significa que eu sei tudo que eu vou ganhar dali para frente, né? Isso aqui, esse valor aqui, confiavelmente vai me dar toda a recompensa possível que eu vou ganhar do S3 até o fim da vida. Então eu não preciso me preocupar com o que acontece depois do S3. Eu preocupar com o que acontece em S3 seria eu expandir essa equação aqui, né? Mas se eu já resolvi ela, então já sei, não preciso expandir ela, só usar o número calculado ali, tá? Então, da mesma forma, né, o S1, valor de S1 é o imediato de S1, que é 20 mais gama vezes o único futuro possível em S1 aqui, né, é chegar em S2. Então, o valor de S2. Ok? Aí agora, né, quando eu faço, né, a 1 em S0, né, o valor, a qualidade de fazer a ação estar em S0 e fazer a ação a 1, eu vou ganhar o valor de S1, né? Só tem uma coisa que acontece quando eu faço ação A1, que é cair no S1. Então eu ganho o valor de S1. Pronto, né? Isso é o que eu ganho aqui por fazer a ação A1 no estado S0, tá? Se tivesse outras coisas possíveis, aí a gente ia ter que considerar, né? Esse cálculo aqui só vale para esse cenário, né? Então a gente tem que olhar o cenário, né? Para calcular o valor, a gente tem que olhar o cenário e entender o que que acontece, tá? Então tá resolvido, né, esse ramo aqui dos nossos cálculos, tá? E aí qualquer que fosse o gama, né, que a gente colocasse, a gente conseguiria resolver, tá? Né, o gama seria um número entre 0 e 1, e aqui, né, a gente começou com um número, coloca esse número aqui, né, o gama vai ser um número também, vai obter outro número, e assim a gente conseguiria, né, chegar, né, e fica como exercício aí para vocês, por exemplo, fazer com o gama, fazer dois gamas possíveis, tá? Façam aí para gama igual a 0,9
e façam para gama igual a 0,2, né, um gama alto e um gama baixo, para logo que chegar ao fim aqui, eu vou. Isso vai fazer sentido aqui, a pergunta que eu vou fazer, tá? Então a gente fez, né, a parte de cima aqui, a gente sabe, né, o valor de fazer S1. Agora vamos ver essa parte de baixo, né? Fazer A1, aliás. Agora a parte de baixo aqui. Então o valor de S8, né, o valor de S8, não tem futuro em S8, então é só o imediato. O valor de S8 é 100. O valor de S7 é o imediato que a gente ganha em S7, 0,1 mais gama vezes o único futuro possível em S7 é S8, tá? Então, o valor de S8. Aqui a gente está fazendo numericamente, tá? Depois vai ter toda a explicação com as equações lá bonitinha para a gente fazer. Para a gente fazer no caso geral, tá? A gente vai chegar lá. No S6, o valor de S6 é o imediato de S6, que é -10, mais o futuro de S6, só tem um futuro possível que é chegar em S7. Então, gama, gama vezes o valor de S7. E o S5, valor de S5 é -3, que é o imediato ali, mais gama vezes o valor de S6. Deixa eu escrever mais para cá. O valor de S5 é o -3 mais gama vezes o valor de S6, tá? E aí a qualidade da ação A2, né, a qualidade de estar em S0 e fazer a ação A2, esse é o nome completo, né, da ação A2, é o valor de S5, né? Só tem uma coisa que acontece quando eu faço A2, que é parar em S5, tá? Pronto, então agora eu cheguei, né? Isso aqui vai ser um número, vai ser resolvido para um número, né? Da mesma forma que se eu for, né, cascateando aqui os cálculos, tá? A gente chega num número aqui. Então agora eu tenho o valor de fazer A1, né? Que vai ser isso aqui, e o valor de fazer A2, né? Que vai ser dado por isso aqui. E agora, né? O que que eu posso. Agora eu consigo calcular, né, o valor de S0, tá? O valor de S0. O valor de S0, então, é o imediato, por estar em S0, que é 7, mais gama vezes o valor do futuro. Só que tem dois futuros possíveis, porque eu posso escolher A1 e posso escolher A2, né? E se a definição de valor é o maior número de recompensas possíveis, então eu vou pegar o valor que me dá a maior, né, o maior futuro, melhor futuro possível, tá? Então, de todas as ações que eu puder fazer em S0, eu vou pegar, né, eu tenho dois valores aqui, né, o de fazer A1 e o de fazer A2. E eu vou pegar o maior deles. E esse vai ser o valor de S0, ou seja, por chegar em S0, o que que eu vou ganhar, né? Qual é a maior quantidade de recompensa que eu vou ganhar. Então, é isso, né? A maior quantidade de recompensa descontada que eu posso ganhar, né? É exatamente esse caso aqui, tá? É, e aí, então, a gente chega, né, nesse finalmente, e aí a gente pode decidir, né? Se a gente, o fato de pegar o maior valor aqui já está dizendo que a gente vai escolher entre A1 e A2, né? Vai ser aquele que dá o maior valor. Então, quando vocês fizerem esse cálculo aqui, com esses dois gamas possíveis, né? Vocês vão obter valores diferentes, né? Para o gama igual a 0,9, né? Os valores aqui que vão chegar, né? Vai dar uma coisa para chegar na qualidade aqui de fazer A1. E aqui, por esse caminho, vai dar, né, um outro valor. Vocês vão comparar os dois e vão saber qual é o melhor. Com gama igual a 0,2 também, né, vocês vão fazer, né, vai chegar aqui, vai dar uma coisa, e aqui vai dar outra coisa, e vai ter outra decisão, né? Então, o gama influencia qual é a decisão do agente, né? Porque ele vai estar mais enxergando a longo prazo ou enxergando a curto prazo, ok? Então, né, tá a intuição aqui das funções, do que é um exemplo, né, de função de valor. E na sequência aqui, a gente vai fazer um exemplo mais geral, né, onde a gente vai ter mais coisas para decidir e cada decisão pode acontecer múltiplas coisas. Aqui a gente não teve isso, tá? Então vamos completar esse raciocínio, esse estudo.